Gibify Hellboy. E voltamos com a segunda parte de O Despertar do Demônio. Porque essa parada virou muito grande. Eu não consegui pôr num episódio só de Gibify, então é necessário 2 aqui, minha gente. Porque puta que pariu, é muita coisa, muita coisa. Mas não é assim, não é de estranhar, porque esse conto eu julgo ele como sendo o abridor de alas do universo de Hellboy, porque eu já comentei no outro programa, ele vai falando uma coisa aqui, uma coisa colar, né, que isso vai reverberar pelo universo do Hellboy. Quer ver uma coisa que vai reverberar também, e eu nem cheguei a falar nada no outro episódio? Eu listei as 4 linhas narrativas, né, e tem uma que eu nem cheguei a falar dela, ó, que é a da Liz. A Liz Sherman, ela vai num castelo lá, ela tá com outros caras lá, investigando, ver se o Diresco tá lá, e eles encontram uma sala secreta, assim, por assim dizer. E eles estão lá e eles encontram um corpo jogado lá, assim, como se tivesse morto. E eles falam assim, ó, isso aí é um homúnculo. Aí a galera fica, o homúnculo ele é tipo um ser humano artificial, ele foi feito com ervas e esterco, né? E tinha um buraquinho no peito dele, assim. Daí a Liz, quando olha aquilo, ela meio que fica meio hipnotizada com aquele corpo e ela tenta tocar nesse orifício que tem no peito do cara. E nisso acontece uma coisa muito foda que parece que suga toda a alma dela pra dentro do bicho. E o bicho realmente acorda, né? E quando ele acorda raivoso, vendo uma galera com arma ali na mão, ele pega e dá um soco na cara de um agente do DPDP que quebra o cara no meio, assim, e sai destruindo paredes, assim. O cara era muito forte e deixa a Liz e um outro agente ali, tipo, desolado com seu amigo morto. Esse é o fim dessa linha da Liz. Simplesmente eles encontram o homúnculo e o homúnculo mata e vai embora. E termina aí. A Liz não tem mais nenhum fim nessa história. Tanto que ela cai em coma. Quando alguma coisa, esse homúnculo sugou tudo dela, sugou meio que a força de vida dela e ela vai cair em coma. Então eu nem tinha comentado disso no outro episódio, né? Agora vocês estão sabendo que também rola isso nessa história, mas a gente pode voltar daí com a linha principal do Hellboy. No Hellboy ele encontrou então aquele ser mitológico da Hecate, né? Que é aquela tipo uma medusa, né? Gigante, e ela começa a falar, ó, cara, a gente é importante, sabe? Porque eu e você, a gente no final do mundo, a gente vai estar junto, sabe? A gente faz parte, a gente é uma entidade do Apocalipse. E já começou. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse estão soltos aí, né? A gente tá sentindo e tal. E agora a gente só tem que relaxar e viver o máximo que a gente pode, porque no final vai sobrar você. Sabe? E daí o Hellboy, ai meu Deus, quanta merda. Cala a boca, só cala a boca. E fica esse embate, tipo, você é importante, você é a besta do Apocalipse. E o Hellboy, não. Aí tem uma hora que o Hellboy até fica de saco cheio e fala assim, ó, minha senhora, eu tava pegando leve com você porque você é uma figura importante mitológica, mas você tá torrando a minha paciência já. E daí começa a briga. Ele chega pra lá, eles começam a brigar ali. O Hellboy enfia o espeto nela e faz ela cair pra fora da masmorra, né? E quando ela entra no sol, o corpo dela começa a esfarelar, né? Porque ela não aguenta mais o sol por causa dessa dita maldição do Rei Thoth. E nisso as bombas do Hellboy também explodem tudo o castelo de uma vez só. Relembrando, né, o Rasputin fez a Ilsa entrar dentro do corpo da Dama de Ferro, né? Mandou um agradecimento pra Baba Yaga. Lembra a Baba Yaga? Que perdeu um olho pro Hellboy. Aparentemente o Rasputin já é chegas dela, né? E até falou como é que tá o olho dela, né? Então, tem isso. Lembra da vila que estava se preparando
pra vinda do Juresco. Então eles vão até o castelo que o Hellboy acabou de destruir. E lá eles catam o corpo decrépito do Hellboy, que ele tava fudidão lá. Fudidão, pegou o corpo dele e foram levando ele pra uma encruzilhada. Porque eles falam assim, ó, na nossa época a gente tinha que fazer isso pra acalmar os ânimos do Juresco, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Então eles vão lá, amarram o Hellboy. E nisso dá a impressão também que eles estão meio em transe, sabe? Eles já estão meio que caindo no controle de alguma coisa do mal. Então eles amarram o Hellboy numa encruzilhada lá. E nisso aparece o Rasputin falando, ó, tá, você tá aí, hein? Eu falei que você ia precisar de mim e agora tá aí amarradão, né? Se ferrou, meu rapaz. E agora ele fala assim, ó, agora você vai morrer. E vai embora. Nisso também tem uma linha que eu nem tinha comentado, que era a linha do Abe. O Abe vai até a vila, ele cai numa armadilha, né? E ele cai tipo numa armadilha, mas ele se safa por causa de outro agente do BPDP que se sacrificou por causa dele. Nisso aparece o Rasputin também pro Abe, falando assim, ó, você é a causa da minha morte, né? Lembrando, o Rasputin, ele morreu no Cemitério da Destruição. E o Abe foi quem matou ele com aquele arpão, né? Ele tava possuído por um fantasma na época, né? E o Rasputin fala assim, ó, você é a causa da minha morte. E isso vai acontecer com você também. O seu peito será furado, e por uma mão que eu guiarei. Ou seja, ele tá fazendo uma alusão total à morte dele, né? O Abe furou o peito dele, mas quem mandou o arpão foi o fantasma do Cavendish, né? Ele tá falando, ó, isso vai acontecer com você também e essa será a minha vingança. Então a gente volta pro Hellboy, lá amarradão, e aparece o Juresco, todo pomposo, em roupa militar, preparado, assim, falando, agora eu vou te matar, sua besta, porque eu tô com meu poder total. E vai indo, o Hellboy pega uma estaca e dá na bucho do cavalo que ele tava montando e tudo desfarela, assim, em um golpe só, assim, evapora. E nessa hora, aquela dama de ferro, ela começa a se transmutar, e começa a ganhar corpo de cobra, começa a ficar com a cara da Hecate. E ela fala assim, Hellboy, você não me escapa. Ela vira gigantesca, pega o Hellboy e começa a põe na boca e começa a mastigar o Hellboy, mastigar. Nisso o Hellboy vai caindo num abismo sem fim, né? O corpo dele tá inteiro, ou seja, aquela mastigação era mais subjetiva do que física, né? E ele vai caindo. Enquanto ele tá caindo, o Hellboy vai passando assim por textos que parece que falam com ele. Falam com ele, ó, você é a besta, você não tem como fugir disso, você vai ser o fim do mundo, né? Você vai liberar o fim do mundo, querendo ou não. Nisso a gente pega e faz alguns cortes também para um lugar, tipo onde tem uma árvore e tem uma galera conversando lá, meio que assistindo a cena. Uma dessas figuras a gente até reconhece, que é a Baba Yaga. A outra a gente já reconhece também como o Rei dos Duendes. O Rei dos Duendes a gente viu naquele conto lá atrás, no conto do O Cadáver, né? Onde o Hellboy tinha que levar um cadáver para algum lugar e o Rei dos Duendes, junto com outros duendes, ficava assistindo toda a cena, né? Então esse Rei dos Duendes está ali também assistindo tudo. E outra figura meio que encapuzada assim e mascarada, eles ficam comentando. Eles falam, ó, tá na hora, o cara vai cair, né, na sina dele, ele vai acionar o poder dele e é assim que vai começar o Rei do Mundo. Eles estão crentes que isso vai acontecer. Já essa figura mascarada, encapuzada, ele fala assim, não, peraí, eu acho que é melhor a gente observar, talvez a profecia não era tão clara quanto a gente esperava. Nisso a gente tá com o Hellboy já começou o corpo dele tá em chamas assim, ele tá caindo, então vai mostrando a figura do Ogdru Jahad, né? E a Hecate vai falando assim, ó, e você só tem essas duas opções, ou você morre agora, ou você libera os poderes do Anum Unrama, o destruidor dos mundos, né? O
o que traz o apocalipse. E nisso, aquelas 2 paradas na testa do Hellboy começam a crescer e viram chifres. Ficam chifres já graúdos, como se fosse um verdadeiro demônio. Importante notar que esse foi o primeiro conto que os chifres foram declaradamente chifres. Na época lá de 94, a galera olhava aquelas 2 coisas e não sabia muito o que era. Podia ser óculos, podia ser 2 adornos do Hellboy. Ninguém sequer imaginou que aquilo era chifre, que o Hellboy fica serrando, né? Ao contrário dos filmes, que já fala isso na primeira cena, né? Ali foi quando a gente descobriu, então aquilo ali é chifre, que o Hellboy cresce, né, na testa dele, e ele serra aquilo ali para ficar menos grotesco possível. E nisso a voz fala, viu? Você já tá despertando o poder, você é a besta inata, né? Você não precisa lutar contra isso, ou morre aqui. Daí o cara falou, Hellboy falou assim, foda-se, você quer que eu morra ou vire a besta do apocalipse? Foda-se, eu tenho uma terceira opção aqui. Aí ele pega e quebra os chifres na mão, assim, sai fora de mim. Nisso, aquela galera do espiritual dos duendes fica olhando assim, e a Baba Yaga fala, não, impossível. O rei até fala assim, caralho, o cara é filho de uma humana que nasceu no inferno, trazido pra terra pelos humanos. E daí a figura encapuzada termina, ele fala assim, e agora ele dá luz a si mesmo. Puta merda, olha, essa frase tem umas camadas por camadas atrás dessa frase, né? Luz a si mesmo né, o nascer, pode ser luz de clareamento espiritual, né? Tem tanta coisa que essa frase pode dizer pra gente, né? E nisso o Hellboy quebra lá o chifre e quando ele abre o olho, ele tá lá na encruzilhada que ele tava. Tá tudo queimado ali em volta, mas o Juresco foi embora, o Rasputin foi embora, a cobra gigante da Hecate também foi embora, ele tá sozinho ali, meio que peladão. Mas ele tá bem, né? Ele não tá machucado. Nisso chega a Kate fala assim, acho que aquele esqueleto ali é do Juresco, acho que deu tudo certo, né? Acho que missão cumprida, você derrotou o vampirão do Juresco. Aí o Hellboy, acho que eu venci mesmo, né? E o resto da galera? O Abe quebrou um braço e a Liz tá em coma, né? A gente tem que dar um jeito aí, nesse caso do homúnculo que saiu correndo com os poderes dela. Nisso, eu vou terminar com a última linha temporal que eu pouco comentei aqui, que era a linha do Castelo Nazista. Lá no Castelo Nazista, os caras lá os asseclas do Rasputin ficavam conversando, assim, a gente vai tomar o mundo, a gente vai fazer umas coisas legais. E nisso eles têm uma desavença, porque tem um cara lá que quer reviver. Lembra do Von Klempt? Que é no programa anterior, o Hellboy enfrenta o Dr. Von Klempt, que é aquela cabeça nazista dentro de um jarro voador. Né? Ele fica, eu sou o mestre de todos, e ele tem uma suástica na testa, assim, né? O Hellboy derrotou esse cara, e um dos asseclas do Rasputin, ele reviveu essa cabeça flutuante. E eles não se concordam, eles começam a brigar. Tem um cara que morre ali, esfaqueado sem querer. Nisso, o Rasputin chega e fala, puta merda, vocês estão se matando aqui. O meu plano falhou de fazer o Hellboy lá virar a besta do apocalipse e vocês estão aqui brincando de vilão. Porra, eu vou fuder vocês. E daí deixa o Zinco cego e o Zinco meio que aperta um botão de autodestruição sem querer. E o castelo nazista explode também. É o segundo castelo que explode nessa história, minha gente. Meu Deus. E nisso só sobra o Rasputin em meio às chamas, assim, tipo, Hellboy. Tipo, culpando, né, essa derrocada pelo Hellboy, né? Que nada deu certo. A trupe dele nazista já era. O Hellboy negou de novo a missão, né? Então, nada deu certo. E talvez eu vou terminar, então, aqui a história com mais uma linha temporal, que é o epílogo, onde a gente vê a figura do Rasputin sentada naquela árvore, onde estavam aquelas figuras místicas lá, né? É a mesma árvore, então ele está sentado lá desolado. E nisso chega a Baba Yaga.
né? E eles são chegas, né? Ele fala, vovó Baba Yaga, você aqui. Dele, jurei. Ai, Rasputin, você tá tão desolado. Daí eles começam a falar mesmo, tipo, tudo que você fez dá errado, hein? O teu momento mais áureo foi lá na mansão Cavendish, né? Você chegou a dar um crack, né? Uma fissura na prisão do dragão, né? Do Ogdru Jarrah. Mas desde então, você não chegou nem perto daquilo lá, né? E você tem perdido poder, né? Você agora é um espírito e o teu espírito tá vazando e você vem perdendo poder mais e mais e mais. E fica um pouco subentendido que isso está acontecendo com a Baba Yaga também, desde que ela levou o tiro no olho que o Hellboy deu. Lembra desse conto? A gente contou aqui, já tem um programa onde o Hellboy encontra a Baba Yaga e dá um tiro com uma pistola na cara dela, no olho, né? Então ela perde um olho. Daí o Rasputin fala, e a tua casa? Daí ela fala, tá logo ali, ó. Daí eles falam, a minha casa também tem perdido o poder, né? Tá cada vez desaparecendo desse mundo. E isso é normal, isso acontece, né? Pau no cu do Hellboy, mas fazer o quê? E agora isso tá acontecendo com o Rasputin também, né? Essa entidade que é o Rasputin está se desvanecendo. Nisso o Rasputin fala assim, puta merda, mas eu tô lutando por esse dragão do Ogdru Jarrah, pô, eu quero uma coisa pra mim, eu quero me tornar um deus. E a Baba Yaga, meio que na sabedoria de vilã que ela tem, ela fala, não, a gente é instrumento de uma coisa maior, a gente não tem nossas posses, a gente só faz o que o grande plano manda, tá? E você tinha que se contentar com isso. Aí o Rasputin fala, não, vovó, eu vou tentar mais um pouquinho eu vou tentar. Aí a vovó Baba Yaga até fala, então tudo bem, meu filho, boa sorte, né? Mas eu avisei, daí eles dão um adeus, meu filho, e termina aí, né? Ou seja, o Rasputin também tem um lado sentimental, por assim dizer. A Baba Yaga também tem esse laço amoroso, delicado com o Rasputin, né? Então os dois têm esse lado aí que a gente pouco imaginava que eles podiam ter. Então fica aí que o Rasputin ainda tá um pouco solto no mundo, né? Ele já não é mais aquela figura que ele foi. E é isso. Fica aí esse epílogo que eu acho muito interessante, tá? Essas entidades se reunindo num plano astral, né? E o plano astral está sumindo ao longo que a humanidade vai andando, né? Eu acho muito, muito interessante essa parte do Hellboy. Então é isso, gente. Conseguimos cobrir o Despertar do Demônio. Quase uma mega saga dentro da linha do Hellboy, né? E a próxima história a gente vai falar de Quase um Deus, que vai seguir aquela linha, né? Da Kate, da Liz perdendo seus poderes e o homúnculo errante. A gente se vê lá. Muito obrigado por todo mundo que acompanha. Foi muito difícil fazer esse programa. Era muita linha textual, muita linha de narrativa para cobrir, mas deu certo fazer em 2 aqui, né? Pegamos o principal da saga e colocamos em formato de podcast. Então estou muito feliz com o resultado. A galera também tem gostado aí, tem falado bastante, né? Não deixe de falar você também, né? Se você quer dar sua contribuição, né? Eu sempre estou conversando com a galera aí. Mas a gente vai falando mais e mais, né? E até o próximo programa de Hellboy. Falou!